Salve amigos, salve galera, aqui é o Tati Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e vamos falar hoje a notícia do cabuloso desta segunda-feira, né? De representação do time principal, mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe, e hype também se possível. E havendo necessidade de comprar no Shopee, Mercado Livre, Netshoes, Magazine Luiza, tá aqui os links abaixo, ó. Acessando os links de qualquer produto, lá você navega e escolhe o que você quer comprar. Você tem descontos especiais e ajuda o canal. Agora vamos às matérias. O Wendel precisa deslanchar. Vamos falar de Cruzeiro e Corinthians? Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar primeiro de uma informação do João França aqui na ESPN Brasil, que, o Fagner é do Cruzeiro, tá? Fagner, lateral direita do Cruzeiro, deve assinar hoje a rescisão de contrato com o Corinthians para ficar em definitivo no Cruzeiro. Então, Fagner, que tinha contrato com o Corinthians até o final deste ano, fica em definitivo no Cruzeiro, e o Corinthians está projetando aí uma economia de 8 milhões de reais com essa saída antecipada do Fagner, que vai ser reforço do Cruzeiro em definitivo. Mas, Bruno Andrade... Fagner fica em definitivo no Cruzeiro. Fagner acertou a sua renovação de contrato com o Corinthians e agora assinou com o Cruzeiro e pretende, inclusive, encerrar sua carreira aqui no Gigante de Minas. Isso mesmo. O Fábio, o Cássio, né, ele tinha um valor a receber de 10 milhões de reais e na composição desse acerto ele abriu mão de 8 milhões para ficar no Cruzeiro e em Belo Horizonte. Isso por quê? Primeiro, porque ele gosta muito do Cruzeiro. Em segundo, é que seu filho está aqui no Cruzeiro e sua família se identificou muito com Belo Horizonte e ele acha interessante continuar a encerrar sua carreira aqui em Belo Horizonte. Agora, e inclusive, né, tem o detalhe de que ele já jogou muito, trabalhou muito com o Tite o conhece muito e o próprio Tite se interessou muito na sua permanência aqui no Cruzeiro. Então agora é torcer para que tudo dê certo, né? Ele continua mostrando o seu bom futebol. Vamos falar agora de Gerson. Gabigol se apresentou ao Santos e, ao contrário de que foi no Cruzeiro, que teve aquela pompa, aquela festa para apresentá-lo, não houve nenhum alarde, né? Não houve. Apresentou de forma normal e o mais interessante disso é que o Gabriel já tinha conversado com o Pedro Lourenço, né, segundo falam, no meio do ano, que ele gostaria de voltar para o Santos, porque não estava tendo oportunidade aqui, né? Então, e o Pedro Lourenço, o diretor do Cruzeiro, achou que era o mais certo a fazer. E eu também acho, né? O jogador tem que jogar, ficar parado desvalorização. E como ele pertence ao Cruzeiro até 2028, né? O Cruzeiro não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã eu falo 2027, ele volte para o Cruzeiro e faça um bom trabalho aqui ainda. Ele é novo, né? Como pode ser também que ele exploda, o Santos resolva comprá-lo, fechar em definitivo, ou um outro time de fora resolva comprá-lo. Então, tem toda essa expectativa aí junto ao Gabriel Barbosa, que é um ativo valorizado. E quando é nesse caso, aí tem que tomar muito cuidado para não jogar dinheiro fora. Uma informação que nós demos foi no sábado ou foi no domingo? Eu não estou lembrando agora aqui. Do Gerson. Que agora a negociação... Ontem. Foi ontem, foi no domingo. Que teve novos desdobramentos que o Cruzeiro fez uma oferta para contratar o Gerson, uma oferta de 12 milhões de euros, que dá mais ou menos 37 milhões de reais. Mas o Jonathan Jesus, zagueiro, que vai ser envolvido no negócio. É mais ou menos por aí, né, Bruno Andrade? O negócio ele está avançado e parece que é uma proposta que o Zenit pode acabar não aceitando inicialmente, é isso, né? Está com o Gerson. Sim, entre Cruzeiro e Gerson, as bases já foram discutidas. Não à toa, o pai do Gerson, Marcão, recentemente desembarcou em Belo Horizonte para ajustar esses pontos. Então não é um obstáculo. Gerson e Cruzeiro é uma questão mesmo de acerto verbal, coisa simples. O mais difícil, naturalmente, é essa negociação com o Zenit. Inicialmente, o Cruzeiro não queria envolver o Jonathan Jesus, porque na primeira proposta, pelo menos na primeira investida, há cerca de 2 semanas mais ou menos,
O Cruzeiro ofereceu 12 milhões de euros fixos e só pelo Gerson. O Zenit prontamente recusou, falou que queria mais ou menos 20 mais o Jonathan Jesus, que hoje é avaliado ali entre 12 e 15 milhões de euros pelo Cruzeiro. O Tite estava chegando no Cruzeiro e o Tite falou claramente para o Pedrinho e companhia que a ideia era a permanência do Jonathan Jesus, por mais que... Até então, o Zenit não aceitou a proposta feita pelo Cruzeiro de 27 milhões. Isso mesmo, aquela proposta de 12 milhões de euros em dinheiro e o Jonathan Jesus na casa dos 15 milhões. Até então, o Zenit não aceitou a proposta e deve fazer uma contraproposta e será avaliado com muito carinho. Vale lembrar que o Jonathan Jesus, a princípio, não estava nessa negociação. Como o repórter aí disse, o Tite gosta do Jonathan Jesus e gostaria de contar com ele no elenco. Mas, como o Tite também gosta do Gerson e gostaria de contar com ele, se essa negociação acontecer, eu não vejo onde haverá problema, né? Não vejo. O Jonathan iria e o Gerson viria, né? E assumiria suas funções aqui no Cruzeiro, mas ainda está pendente, né, em fase de ajuste de valores. As diretorias estão conversando aí e o certo é que alguma coisa ainda vai acontecer no decorrer da semana, mesmo, até porque, né, o time se apresentou hoje. Vou mostrar o final do vídeo, do trecho do vídeo da apresentação da equipe. E já tem que treinar, né, para o brasileiro que começa no final do mês, antes do final do mês, inclusive, dia 23 por aí. E dia 10, e semana agora, final de semana, no sábado, o Cruzeiro já estreia no Campeonato Mineiro contra o Pousão no Mineirão. E esse jogo a gente já sabe que será todo ele com um time alternativo, né? O Cruzeiro vai fazer os 3 primeiros jogos, os 2 ou os 3 primeiros jogos com o time alternativo, né? Só depois que o time principal assumirá as rédeas da composição, da competição. É isso que vai acontecer. Romero, bom dia. Bom dia. Bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, bem-vindo, Cristiano. Bom dia, amigo. Bom dia, Cássio. Bom dia. Bem-vindo de volta. Valeu. Bem-vindo de volta, Manos. Uá, Bom dia. feliz ano novo aí, rapaziada. Bom dia, Wallace. Bem-vindo de volta. Bom dia, Caio. Bom dia. Aqui nós estamos vendo trechos do vídeo, né, da reapresentação, né, dos jogadores, né, fim de férias, da segunda apresentação. A primeira já aconteceu com os jogadores que vão disputar o Campeonato Mineiro a princípio. E nessa apresentação você vê lá o Wallace, Caio Jorge, que depois de tanta especulação, de tanto alarde, de tanto procura pelo seu passe, né, ele se apresentou, né, ao Cruzeiro, fazendo seus trabalhos normalmente. Vê também o Matheus Pereira, que a partir de hoje já se reúne para resolver a sua situação, né, dar continuidade ao seu passe, assinando um novo contrato longo, para aposentar mesmo, um contrato muito bom. E o mais difícil para o Matheus Pereira é a esposa, que é britânica. E, pelo que eu percebo, ela já se adaptou ao estado de Minas Gerais, principalmente à cidade que mora. Então, é mais negócio para o Matheus ficar aqui do que se aventurar numa outra cidade do Brasil, né? Então, acredito que essas negociações vão acontecer. Acho até que está esperando um pouquinho essa história do Gerson aí, entendeu? Para bater o salário, martelo no salário dele. Futebol tem muito dessas coisas, né? Tem muito dessas coisas. E é um olho no peixe e outro no gato, né? É isso aí. Mas como eu já disse, né? Dia 10, final de semana agora, no sábado, já começa o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro precisa de dar uma resposta à torcida e vencer esse Campeonato Mineiro. Muito tempo sem ganhar, né? E, assim, falta de empenho mesmo, um melhor empenho, né?
Então, dessa vez, eu acho que o Cruzeiro vai jogar firme e forte para que consiga vencer esse campeonato. E todos os outros que vier por frente. Eu acredito que o Cruzeiro deva vencer 3 competições esse ano, né? Das 4 que vai disputar. Estou sendo muito otimista? Não. O Cruzeiro está montando um elenco para isso. Se der uma zebra lá na frente e não ganhar, paciência, mas o objetivo é ganhar tudo que disputar. O tom do discurso mudou, correto? Grande abraço para vocês e acompanhe a programação dos canais. Fui!